Olá, seja bem-vindo ao programa Capítulo à Parte. Aprender um pouco mais cada semana um pouquinho mais aprendendo e aprendendo sobre essa cidade maravilhosa que é São Paulo. Nós precisamos aprender sobre tudo de São Paulo para sermos bons paulistanos, para sermos bons cidadãos. Nós temos que saber bastante da nossa cidade e, por que não, saber também daquelas figuras que são quase invisíveis no nosso cotidiano, pessoas que trabalham dia a dia, 12, 14, 18 horas por dia e ninguém percebe. São pessoas que estão ali na calçada, na rua, desenvolvendo um trabalho honesto para levar o pão de cada dia para casa e a gente não percebe. Mas eles também acrescentam bastante na nossa vida. Tem histórias peculiares, histórias únicas, histórias de sucesso, histórias de fracasso, histórias de heróis. Para falar sobre esse assunto, nós vamos entrevistar a Bruna Meneghetti, que é autora do livro Corações de Asfalto, junto com o André Cáceres. Tudo bem com você? Tudo bom, tudo bem. De onde veio essa ideia, menina, de pegar essas figuras assim que, como eu disse, quase ninguém percebe, né? Então, tudo começou com um TCC, né? Na verdade, antes disso, em 2015, eu e o André sempre gostamos de andar nas ruas e conversar com as pessoas que trabalham nelas para ouvir mesmo as histórias, e a gente decidiu conversar mesmo, passar um dia conversando, e encontramos um escritor que chamou bastante a atenção da gente, porque nós somos escritores também, e ele escrevia o livro dele num banquinho assim na Paulista, uma mesinha retrátil, e ele ao mesmo tempo vendia o livro anterior, que era o Querido Jaime, na época. E começamos a conversar com ele. Nossa, mas por que você teve essa ideia de vir para a rua vender o seu livro? Não consegui uma editora e percebi que aqui é um ótimo ponto de venda. E ele falando que saiu de um escritório de publicidade com ar-condicionado e justamente para ficar lá 12 horas, às vezes muitas horas num sol de pico na cabeça dele. E ao mesmo tempo a gente, nossa, que interessante, ficamos bem impressionados, né? E logo depois encontramos um outro entrevistado, que foi o Cláudio Bongiovanni, e a história dele nos tocou mais ainda, porque ele era ex-morador de rua e vendia os livros dele no lugar, as revistas, na verdade, no lugar em que ele morava antigamente, também na Avenida Paulista. E conversando com ele, ele começou a contar a vida inteira, né? Então, por que ele foi na rua, morar na rua, ele perdeu a família inteira dele, como ele saiu, que foi através de um projeto social chamado OCAS, que os moradores de rua, eles vendiam as revistas para sair daquela situação, ao mesmo tempo em que eles tinham todo um apoio psicológico e social, de moradia, para sair daquela situação. Até o momento em que chegou a vez de fazer o TCC de jornalismo e falamos, nossa, a gente tem que contar essas histórias dessas pessoas que trabalham nas ruas, mas o que elas têm em comum? E estava muito óbvia a resposta, que era o fato de que elas trabalhavam nas ruas. E foi assim que começou. Corações de Asfalto é um livro que ele traz histórias dos trabalhadores da rua, os trabalhadores do asfalto, né? Sejam os lixeiros, sejam os consertadores de luz, de água, os garis, os catadores de papelão, os escritores ambulantes, os escritores autônomos, vamos colocar assim, como disse a Bruna, e que são, como eu disse, quase que invisíveis. Eu acho interessantíssimo conhecer a história dessas pessoas, porque elas têm histórias e têm histórias lindas. E elas, como eu disse no início do programa, são quase invisíveis. Você sabe, Bruna, que antes de continuar a entrevista, contar uma historinha para você. Hoje, todas as vezes que eu passo nas ruas e vejo um gari ali varrendo, ou o pessoal coletando lixo, ou carpindo uma grama de jardim de centro de avenida, eu faço questão de falar um bom dia bem alegre, um boa tarde bem alegre, tudo bem? Eu falo, você está deixando a nossa cidade linda. E a grande maioria das vezes eles respondem bom dia com um sorriso bem largo, mas você percebe que meio que assustado, né? Esse cara quer de mim, né? Ou por que ele está me cumprimentando? Por quê? Porque a invisibilidade toma conta.
sabe? As pessoas não percebem, estão com os vidros fechados, todo mundo com o seu fone de ouvido, escutando música ou celular e não percebe o outro, principalmente esses trabalhadores. E eles têm grandes histórias para contar, não é? Sim, é justamente isso que você falou. Eu acho que esse livro é um pouco de você olhar para essas pessoas, porque para achar essas histórias a gente não precisou fazer nada, a gente precisou literalmente andar nas ruas e olhar para o lado e falar bom dia. Falar, você? Sim. O que você faz? O que você faz? Como você chegou até aqui? Quais são os seus planos futuros? E é um pouco disso, né? De você ver a pessoa para além do que ela faz, para além do trabalho, a importância que ela tem. Mesmo que nem um entrevistado que nós tivemos aqui, que foi um cobrador, talvez essa profissão acabe um dia dos cobradores de ônibus. Mas, enquanto isso, o Toninho, que entrevistamos, ele faz uma grande diferença no dia das pessoas. Justamente por causa disso, essa alegria que ele recebe, essa felicidade. Ele é um anfitrião dentro do ônibus. Exatamente. E ele ele até reinovou a profissão do cobrador, porque ele avisa para as pessoas, olha, o ônibus está chegando na sua casa, ele está passando ele está na avenida tal e daqui a uns 5 minutos está aí. Então vai saindo. Que interessante. É muito bacana. Cada um com a sua criatividade. Sim. Eu escrevi muito tempo para a revista Reação e eu estava querendo escrever um artigo sobre os lixeiros. Que eu escutei uma pessoa reclamar uma vez, falou assim, poxa vida, eu não durmo direito, porque 2 horas da manhã os lixeiros passam batendo lata, jogando tambor, fazendo barulho, o caminhão com aquele barulho do ar, do freio, né? E os lixeiros todos gritando. E eu fiquei pensando sobre aquilo e eu falei, eu vou fazer uma crônica bem diferente. Eu vou falar que prazer ouvir o lixeiro 2 horas da manhã. Porque esses caras estão catando latas de lixo pesadas, saco de lixo insalubre, correndo 20, 30 quilômetros atrás de um caminhão e com uma alegria estonteante. Sim. Eu nunca vi os lixeiros passarem de madrugada no caminhão brigando ou xingando. Eles estão mexendo com o outro, contando piada, dando risada, gritando, cantando alto. Eu falo, a alegria deles é contagiante. Sim. Como é que pode? Eu fico ali parado pensando, puxa vida, a gente reclama tanto da vida, eu dormindo aqui na minha caminha, gostosa, quentinho, se tiver frio, ar-condicionado quente, aí por diante, estou reclamando da vida, os caras estão lá cantando, brincando o tempo todo. Não merece ser contada a história dessas pessoas? Exatamente. E é um pouco do que a gente fez nesse livro, porque ele é do gênero jornalismo literário. Então, o jornalismo literário, ele se propõe a isso também. Você tem um outro olhar sobre um fato, sobre uma história e contar ela de uma forma que cativa mesmo, que as pessoas possam olhar e falar, nossa, poderia ser eu nessa situação, eu poderia trabalhar na rua também, mas por uma série de fatores acabei exatamente parando aqui ou às vezes posso um dia vir e posso escolher mesmo, como muitos dos entrevistados, eles fizeram a escolha, eu prefiro trabalhar na rua, a rua é o meu escritório, é onde eu quero estar. Você disse que são 8 entrevistados o total, sim, certo? Certo. Isso não abrange aí quase nada da quantidade de gente, essa quantidade de profissão que existe na rua. Tem ideia de fazer um segundo livro, abranger outras profissões? Então, porque você sabe que eu acho que se você escolher assim, olha, eu vou escrever sobre o lixeiro, dá um livro. Eu vou escrever sobre os garis, dá um livro. Se você for escrever sobre os ambulantes, dá um livro. Sim. Né? Eu acho que dá uma série. Dá uma série. Dá aquele número assim, ó, 1ª temporada, 20º capítulo, sim. 2ª temporada e aí vai por diante. Pensa em fazer isso? Então, foi uma questão minha e do André Cáceres, porque a gente pensou justamente isso. Nossa, quantos milhões de pessoas, quantas trabalham na rua e não vamos conseguir falar com todas elas. Vamos deixar histórias incríveis de lado, porque não dá tempo. E o livro, ele tem uma dimensão que não dá para ser estratosférica, né? Mas a gente leu uma frase da jornalista Eliane Brum, que ela também escreve nesse gênero, e ela fala que é mais difícil encontrar 1 em 1 milhão do que encontrar 1 milhão. E isso ficou bastante quando fomos fazer o trabalho, porque é exatamente isso. Às vezes
você acha 1 milhão de pessoas que se encaixam nesse perfil, de que são trabalhadores da rua, gostam da cidade, amam o que fazem, mas é aquele que vai representar esse 1 milhão. E foi um pouco disso, assim, essas escolhas, tanto de não pegar exatamente profissões que são totalmente conhecidas. Então, a gente pegou trabalho voluntário também, pegou artista plástico para entrevistar, porque ele faz intervenção na rua, para fugir um pouco também desse estereótipo de, trabalho na rua é só quem faz realmente um trabalho remunerado, e nem sempre. Ou o trabalho na rua é a profissão do cobrador, da feirante, do lixeiro, e nem sempre. Às vezes a pessoa está fazendo, por exemplo, uma serenata na rua e ela ganha dinheiro com isso e é um trabalho diferente, inusitado. Então, a gente pensa em continuar outros projetos, mas não retomar esse. Um dos projetos que a gente pensa em fazer é ir para a menor cidade do Brasil, que por enquanto é Serra da Saudade, em Minas Gerais, e entrevistar todas as famílias que moram lá. Mas isso ainda vai ficar pro futuro, talvez aí ano que vem, o próximo, mas continuar assim nos trabalhadores, talvez, quem sabe um dia. Se você está fazendo um projeto de entrevistar o pessoal da menor cidade do Brasil, tem um porquê disso. Você pode adiantar para nós aí? É um pouco de... Eu acho que também é um pouco de retomar esse assunto dos invisíveis, né? Porque o livro... Como é viver numa cidade em que todo mundo se conhece. Exato. Foi uma questão que nós tivemos, porque... como é viver numa cidade em que todo mundo se conhece, todo mundo sabe... Como é que eu faço aniversário numa cidade dessa? Nossa, se você quer viajar, todo mundo sabe que você vai viajar. Eu vou fazer meu aniversário, tem que convidar a cidade inteira. Exatamente. O casamento Fora da o minha murmurinho que não deve ser, né? Fulano brigou com tal, e deve ser impossível não encontrar com a pessoa na cidade, né? Deve dar um livro interessante. Sim. Bem ao contrário do nosso, que a gente passa no elevador e não conhece o cara que mora no andar de cima. Exato. Nós estamos conversando com a Bruna Meneghetti, que é autora do livro Corações de Asfalto, junto com o André Cáceres. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte. Hoje conversando com a Bruna Meneghetti, que junto com o André Cáceres escreveu o livro Corações de Asfalto, um trabalho que eles fizeram para conclusão de curso da Faculdade Casper Líbero, de São Paulo. Bruna, que eu disse, fugindo do assunto do livro, mas falando do livro, você estava contando para mim antes do programa que hoje para publicar um livro é muito difícil. Os caminhos realmente são muito complicados, tem muito escritor procurando editoras. Como é mais ou menos que você acha que é feita a seleção para se publicar um livro? Sim, é bem complicadinho porque tem muitos escritores hoje em dia. Mas escritores bons, escritores ruins. Então, é o que eu ia falar. Tem muita gente que escreve mal, né? Mas essas pessoas, elas sempre mandam para essas editoras muito grandes ou até as médias, as pequenas. E às vezes para você chegar num editor é um pouco complicado. Então, uma opção é se fazer notar, né? Fazer algum trabalho bom, primeiro de tudo, dar uma boa revisada, fazer uma coisa que você sabe que tem qualidade ali, não, primeira vez que eu fiz, que nem esse livro, ele ficou 1 ano mais ou menos de gaveta, deixando ele esfriar quietinho, depois que eu e o André fomos pegar ele de novo para revisar, para reformular muitas partes que não estavam boas, atualizar os dados, revisar, mandamos para o editor, que no caso, o que a gente fez, como a gente já escreve, tem alguns contatos com escritores, fomos na editora dele, em alguns lançamentos, falamos com o editor e comentamos, a gente tem esse projeto, o que você acha dele? Ele falou, manda para mim. Mas antes disso, sem conhecer, foi praticamente impossível, porque é difícil de chegar mesmo, até para se apresentar e a pessoa ter um interesse pela sua obra. Então, a gente chegou, falou, aí ele leu e, ok, gostei, vamos publicar. A questão do escritor
ela não foge mais ou menos ao caminho que todas as profissões exigem. Sim. Perseverança, conhecimento do que está sendo feito para se conseguir sucesso. Mas o que me parece aqui, como você falou, ficou um ano na gaveta esfriando, depois nós fizemos uma revisão, o que me parece que além da perseverança, além da vontade, do conhecimento que você tem que ter para escrever um livro, você tem que ter paciência, né? Não pode ter ansiedade. Muita. Porque aquele cara que escreve um livro, terminou de assinar a última linha ali, ele já quer correr na editora e colocar lá, ele provavelmente vai colocar uma porcaria. Provavelmente, às vezes sim, às vezes não. Não fez uma revisão, mas... não fez uma reflexão sim, sobre o assunto. Dá para perceber quando um livro não está fechado. Amadurecido. Isso, amadurecido. Porque ele realmente precisa de um tempinho para esfriar. Até porque se você vai ler ele de novo, muitas vezes não percebe os próprios erros. Se você lê logo em seguida. Principalmente o livro de pesquisa, né? Exatamente. Você tá entusiasmada com os seus entrevistados ali, você está inflamada com a história deles e você escreve com o coração, vamos colocar assim. E de repente você fala, nossa, eu preciso mostrar essa história rápido. Sim. E não percebe os erros de português, não percebe algumas outras coisas. Então, esfria, para, revisa. E tem que ter uma estratégia também, né? A não ser que você já seja um grande escritor, tenha revisores. Sim, exatamente. Vários. Ou você já está ali no embalo de escrever, mas aí sempre vai ter alguém de fora para ler a sua obra também. Falar, olha, aqui está errado. Por exemplo, se você tem pouco tempo, tem que entregar numa editora, tem um prazo, nunca vai ser você que vai revisar tudo. Vai ter alguém contratado para ler o seu livro, revisar, falar, olha, esses pontos não estão bons. E eu acho que se você vai com essa ansiedade de, acabei meu livro, vou procurar uma editora, e inevitavelmente vai ter muitos nãos. E nesses nãos pode ser que você fala, nossa, então esse não é o caminho, vamos desistir. Já se tem um tempinho, tem uma estratégia, recebi o primeiro não, mas eu sei que tem mais essas que talvez gostariam desse livro. Então, é uma persistência também. Quando a gente fala de grandes escritores, os caras que já são campeões em venda e tudo mais, ele tem os próprios revisores, a editora oferece para ele revisores que são profundos conhecedores de português, principalmente, para soltar um livro. E no caso do iniciante, o cara que está escrevendo o primeiro, o segundo livro, que não publicou nenhum, tem gente que já tem 10 livros escritos e não publicou nenhum. Seria conveniente falar assim, olha, você não tem um revisor pago, você não tem dinheiro para pagar um revisor, mas tem um amigo, um professor, um tio, uma tia que conhece bem de português, fala para o seu grupo, lê o livro, seus amigos, alguns professores, oferece o livro para receber sugestões. Seria mais ou menos o caminho? Com certeza, até porque assim você consegue ver se o livro ele está fisgando, exato, ele está fisgando o leitor, e ele vai falar, essa parte não está tão boa, ou essa parte tem um errinho aqui. Então, essa revisão de um amigo, um familiar, ela não vai ser profissional. Às vezes, sim, pode ser que você tenha um amigo profissional nessa área, mas ela é fundamental. Todas essas perguntas que eu estou fazendo para você, eu vou explicar o motivo depois, tá? Claro. Eu vejo alguns livros que são porcarias, certo? A gente vê muitos. Que você vai lá na livraria, tá o livro lá, e você olha e fala, pô, isso daqui não me entusiasma, isso daqui não quer dizer nada, né? Não acrescenta nada, pesquisas mal feitas, às vezes diz que tem pesquisa e nem tem pesquisa. Então, eu perguntaria para você o seguinte, não sei se você tem conhecimento disso, existem algumas editoras que você chega lá e paga e ele publica seu livro? Sim, existem. Então, aí não tem seleção, fala, eu quero publicar meu livro, quanto custa? Algumas fazem uma seleção, não é todo livro que você chega lá, paga e é feito dessa forma. Mas outras é qualquer livro. Ela não expõe o nome dela? Sim, chega exatamente. A expor, né? Fala assim, essa editora aqui não é confiável. Tanto que quando você olha a lista de prêmios, prêmios importantes, literários, essas editoras não estão. Não, nunca entram. Não estão. Bom, por que todas essas perguntas eu fiz para a Bruna? Porque eu iniciei o segundo bloco dizendo que esse trabalho é um trabalho de conclusão de curso, é um TCC.
E, obviamente, os jornalistas que estão se formando agora querem escrever um livro, querem mostrar sua capacidade literária, querem mostrar sua capacidade como jornalista. E aí a gente está dando aqui as dicas de como é difícil ou os caminhos que devem ser seguidos para que você faça um trabalho bom, como esse que foi feito aqui, um trabalho de pesquisa exaustiva. Eu tenho certeza absoluta que a Bruna fez um perfil de 8 entrevistados aqui, mas deve ter entrevistado 200. Basicamente, sim. Eu chutei o número. Não, foi muita gente, até para achar... Tem um caso que... Aí é difícil até escolher as histórias. Nossa, sim. E tem muitas histórias que não entraram, porque a gente não conseguiu o contato, ou a pessoa não estava pronta naquele momento para se abrir com a gente. Porque o jornalismo tem muito disso. Você tem que puxar a língua do cara. É uma troca, né? Você oferece o seu trabalho de vamos contar a sua história, mas a pessoa também tem que... sentir confiança em você. Exatamente. Ela tem que sentir uma confiança, se abrir, estar disposta. Né? O jornalista, de uma maneira geral, conhece o trabalho de edição, né? Você faz aí 300 linhas e publica 2. Você faz 2 horas e publica 2 minutos, né? De áudio, de vídeo, aí por diante. Num trabalho de pesquisa de livro, também a mesma coisa. Você não pensa que vai fazer um trabalho de pesquisa, de campo, para escrever um livro, vai entrevistar 8 pessoas e vai escrever a história dos 8. Não é assim. Você vai pesquisar 200 e escrever 8. Você vai escolher, você vai ver qual tem aquela doçura, né? Como você disse, para fisgar o leitor, né? Onde tem realmente alguma coisa que toque o coração. Então, a pesquisa tem que ser muito maior do que o livro. Às vezes, a pesquisa dá, conforme o filtro que você faz, no futuro, mais outros livros, que é aquilo que eu falei no primeiro bloco. Pode sair o segundo, o terceiro. Exatamente. Mas você optou pela cidadezinha pequena. Eu acho que vamos ficar nessa. Mas que nem, por exemplo, você estava falando disso, e no caso da feirante, a Dayana, foi muito difícil achar ela. Nós já estávamos no final do projeto e pensávamos, temos que colocar mais profissões comuns. Já tinha um cobrador, seria bacana ter uma feirante também. Mas, uma feira comum, geralmente feirante é homem, vamos tentar achar uma mulher para balancear também o mesmo número de entrevistados entre homens e mulheres. E vamos pegar uma feira de orgânicos para ser uma história diferente, né? O que leva uma pessoa a ser feirante numa feira de orgânicos. Então, mas para isso a gente foi em umas 3 feiras de orgânicos. Falamos com um monte de pessoas, uma até foi no Parque Água Branca, tentamos descobrir ali as primeiras pessoas que montaram a feira, mas não rendia. Uma feirinha gostosa aquela, já foi. Sim, é maravilhosa. Mas não rendia, as pessoas não se abriam, até que chegou um momento que você fala, nossa, é essa pessoa, ela vai ser a entrevistada. Você olhou no olho e falou, ela tem história. Ela começa a falar, se abrir, e tem muito disso, de além dela ter uma história interessante, tem tudo a ver com o projeto que você quer fazer naquele momento. Sim, tem que ter. Se você quiser entrar em contato com a Bruna, perguntar mais coisas, saber a respeito do livro, você pode entrar no site www.brunameneghetti com 2 T's no final.com.br. Se você quiser adquirir o livro, você pode entrar no site da editora, editorapatuá.com.br. Bruna, a gente tem ideia mais ou menos de quantos tipos de pessoas diferentes trabalham nas ruas de São Paulo? É quase impossível. Eu acho que é impossível. Tem de tudo, né? São muitas pessoas. São artistas de rua, são músicos, são lixeiros, são consertadores anônimos. Você citou o caso daquele cara que conserta coisas inúteis? Sim, inútil pra gente, né? Pra ele é fundamental. É o Rodrigo Machado, porque ele é um artista plástico. Então, ele considera que o conserto que ele faz na cidade, em alguns casos, não é exatamente para a pessoa usufruir. Exatamente. É para uma coisa dele mesmo, de uma satisfação. Deixar mais belo. Exato. Você já imaginou se nós tivéssemos uma São Paulo sem os trabalhadores de rua, sem esses corações de asfalto? Imagina,
todos eles com uma utilidade incrível. Se não são aqueles que limpam, que organizam, que consertam, são aqueles que alegram, que enfeitam, né? Que deixam a nossa vida com mais música, com mais alegria. São os artistas de rua, são os músicos, o pessoal que limpa, o pessoal que conserta, o pessoal da Sabesp, o pessoal da Eletropaulo, e aí vai por diante, né? Você imaginou, a nossa vida praticamente se tornaria impossível. Como é o caso da Maída, que nós entrevistamos, e ela é uma trovadora urbana. Ela começou como jornalista, como nós, e decidiu que aquele mundo não era para ela e que ela ia criar uma empresa de serenatas nas ruas, porque o avô dela era seresteiro. Então ela começou a fazer isso e as pessoas no começo, inclusive da família, falavam: nossa, você é louca, isso nunca vai dar certo. Ô Bruna, então eu vou fazer o seguinte, além de aconselhar os nossos amigos de casa a ler o livro Corações de Asfalto, que é muito interessante, eu também aconselho os nossos amigos de casa a ter um olhar mais periférico, um olhar mais amplo para a cidade de São Paulo, olhar mais as pessoas que trabalham ao nosso redor, melhorando a nossa qualidade de vida. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por você ter vindo aqui, obrigado ao André também. Obrigada, nós agradecemos também o espaço. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Capítulo à Parte. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço e até lá.